o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, eu peço a Ti que nesse momento não seja o homem Nivaldo, o pastor Nivaldo, porque pastor é apenas um título, o servo Nivaldo, qualquer coisa, o humano Nivaldo, mas que eu seja simplesmente um vaso para a honra e glória do teu nome, usado pelo Senhor através da tua santa misericórdia. Eu peço que nesse momento, Pai, todo espírito de retaliação, a compreensão da tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Podemos assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a carta ou a epístola aos Hebreus é com certeza uma carta de uma importância muito grande à palavra de Deus, porque essa carta ela vem falar de todo um ministério que é o Antigo Testamento. Essa carta só existe na realidade, escrita pelo Espírito Santo, por causa do Primeiro Testamento, senão ela não teria sido escrita, porque quando a igreja primitiva e após a igreja primitiva saiu ao mundo, está horrível isso daqui, amado, está falhando, não está? Tem como? Amém. Quando a igreja saía a evangelizar após a vinda do Senhor Jesus, após a iniciação da igreja primitiva, a luta foi tremenda, irmão. A luta foi tremenda. Aqueles homens, mesmo cheios do Espírito Santo de Deus, enfrentaram vários obstáculos. Muitos até com a própria vida, açoites, muita coisa horrível. E como a própria Bíblia nos alerta, havia um espírito muito grande em que, aonde era pregada a palavra do Senhor através dos apóstolos, apóstolo Paulo, Barnabé, muitos e muitos outros homens usados com poder fantástico, as seitas vinham e tentavam rebentar a palavra de Deus. Havia algumas seitas, por exemplo, os judaizantes, era uma seita que a pessoa se convertia, aceitava o cristianismo, mas vinha alguém e falava: você é cristão? Sou. Mas você sabia que você, por exemplo, tem que fazer determinadas coisas que estão no Antigo Testamento? Porque você acredita mesmo que Jesus, que Deus permitiu que se fizesse isso, se fizesse aquilo no Antigo Testamento, que hoje Ele tirasse? Então a pessoa ficava com dúvidas. Espera aí, se esse homem tão conhecedor está me falando isso, plantava dúvida, e aonde tem a dúvida vem o medo, e esse medo tirava a fé daqueles que estavam chegando. E esse livro, essa carta aos Hebreus, no capítulo 10, ela vai falar também do Antigo Testamento, porque toda a carta aos Hebreus, como eu disse, é para falar de uma única pessoa, Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Jesus se manifestou de todas as formas no Antigo Testamento. Ele era o pão que descia do céu. Ao mesmo tempo ele era a rocha, que simboliza algo indestrutível, mas também a rocha simboliza poder. Ao mesmo tempo, Jesus era a nuvem, era a água,
e caminhou com esse povo, e de várias formas ele se mostrou a esse povo. Mas se hoje muitos de nós, infelizmente, duvidam de Jesus, duvidam da sua existência, duvidam do seu poder, imagina naquela época. Mas eu louvo a Deus porque essa carta escrita pelo Espírito Santo, nós cremos, eu até acho, é uma opinião minha, que foi Paulo por um grande motivo, porque Paulo, o apóstolo mais usado por Deus, após o próprio Jesus Cristo, irmãos, Paulo chegou numa época em sua vida que ele era odiado pelos judeus, e ele era judeu. Ele foi o judeu, depois de Cristo, mais odiado. Então eu fico imaginando, se Paulo escrevesse a carta aos Hebreus e a assinasse, ninguém leria. Naquela época, eu creio até que isso seja uma atenuante. Mas vamos lá. A carta aos Hebreus vai falar de Jesus, mas vai falar dessa época em que havia grande resistência à pregação da palavra. O capítulo 10 inicia-se assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então aqui a carta aos Hebreus começa falando de coisas, de sombras que já projetavam o futuro. A tenda, a arca, o pão, todas aquelas figuras simbolizavam já as coisas que iriam acontecer em nosso tempo. Irmãos, hoje eu esqueci tudo em casa. 10. Não, eu estou pregando sobre. Ah, tá outro. Não precisa pôr não, irmão, porque você não vai me acompanhar muito, tá? Pode ir, fica em paz. De outra maneira, como eu estava falando, eu saí apavorado hoje de casa, esqueci lento, esqueci aquela toalhinha de pastor, esqueci um monte de coisas, mas a gente chega aqui é outra coisa, e graças a Deus até a pastora se preocupou com isso para mim, amém? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque a carta aqui está falando que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Óbvio, está falando de Jesus Cristo. O próprio Jesus, se eu não me engano, essa palavra está escrita em Isaías, eu não me lembro. Ele, conversando com o Pai, ele diz: pelo que entrando no mundo, Isaías já está profetizando sobre a vida de Jesus e diz que, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Nós sabemos que Jesus foi o maior sacrifício, mas não humano, dado pelo nosso próprio Deus, como um sacrifício único e suficiente pela tua vida e pela minha vida. Amém? Glórias a Deus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim:
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Brilhantemente, nosso irmão que orou pelas crianças lembrou isso também, que o Senhor Jesus fez essas obras, porque no princípio Ele criou os céus e a terra. Jesus, na forma de agir como força, haja, e tudo que Ele falava era evidentemente se transformado em vida. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, me perdoe também um pouco ou alguma coisa de perda aqui na frente. Eu esqueci, entre outras coisas. Uau. Amém? Estou perdoado? Amém. Então aplauda uma palavra do Senhor. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e orações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tiro primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus e o Espírito Santo de Deus estão nos alertando que todas as coisas que foram feitas no Antigo Testamento não foram feitas por acaso, foram feitas por Deus seguindo e segundo a vontade do Senhor. Mas, irmãos, eu creio que Deus, na sua perfeição, porque Ele é perfeito, Ele tinha que falar com o povo com imagens, Ele tinha que falar com o povo de uma forma que o povo, vendo aquelas coisas, pudessem imaginar o que estava por vir, que seria o Novo Testamento na pessoa de Jesus o Cristo. O próprio Antigo Testamento vai falar do Messias, vai falar das suas obras, vai falar de todas as coisas que Cristo veio trazer ao mundo. Mas mesmo assim, irmão, foi um tempo em que poucas pessoas criam em tudo aquilo que se falava. Na qual vontade temos sido santificados pela oração. Oração é oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Jesus fez um único sacrifício, perfeito, uma única vez, válido para todos sempre. Ninguém pode tirar, não há como tirar, não há como pagar. Já foi dito aqui hoje esse sacrifício, porque ele foi feito de uma forma tremenda. Deus enviando seu Filho ao mundo para dar a vida por você e para dar a vida por todos. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está agora sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, porque com uma só oração, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são sacrificados. Santificados, me perdoe. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, aonde a remissão destes
não há mais obração, não há mais oferta pelo pecado. Meu Deus. Irmãos, Obrigado, Jesus. irmãos, coloca o 10, 18, por favor. Amém. Ora, aonde há remissão destes, os pecados, não há mais obração, não há mais oferta pelo pecado, porque aqui, neste versículo, está incluindo o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aqui nesse versículo está falando do maior feito que a terra já viu. Meu Deus. O sacrifício de Jesus, o Filho de Deus em carne, enviado ao mundo pela tua vida, pela minha vida. Eu aplaudiria ao Senhor Jesus. Aleluia. Esse gesto feito na cruz, ele é tremendo porque ele quebra paradigmas. Esse gesto feito na cruz, ele nos transforma, ele nos leva a um novo patamar de adoração. Eu tinha, como pecador, pastor, que levar uma oferta diante do sacerdote. Uma vez por ano, a oferta tinha que ser perfeita, imaculada, e chegava diante do sacerdote. Aquele animal era oferecido como uma obração, era oferecido pelos pecados de um homem. E aqui Jesus no 19 ele fala, a Bíblia fala: tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque aquele que ofertava, ele tinha limites para adorar a Deus. Ele podia chegar em alguns lugares do templo, mas ele não chegava em todos os lugares do templo. E hoje, irmão, nós temos acesso direto. O véu foi rasgado, não há mais separação. Você pode chegar diante de Deus a hora que você quiser, quando você quiser. Não há mais separação. Glória a Deus. Pastor, como foi feito isso? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, esperança, ela aparece várias vezes na Bíblia. Eu posso falar uma coisa para os irmãos? Os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto de estudar a palavra de Deus. E muitas vezes nós não vemos pregação falando de esperança. Nós vimos na igreja, aprendemos muito da palavra de Deus, mas o que é uma esperança? É você esperar. Esperar por quê? Você está esperando, amada, por quê? Por algo que você não está vendo. Mas pela fé você crê que se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele. Então há uma esperança. E se não voltar hoje, essa esperança continua aqui. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas pode ser que eu pereça antes, que eu parta antes, mas a esperança
vai comigo. A esperança foi Deus que me deu, foi Ele que me garantiu que mesmo se eu partir antes da igreja ser arrebatado e permanecer firme e fiel, essa esperança subirá comigo até o dia em que eu chegarei junto com a infinito amor na volta do Cordeiro. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Amados, isso tem um peso espiritual muito grande. Você foi comprado por um preço inimaginável ao homem. Aleluia! Glórias a Deus! Glória a Deus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Meu Deus. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, os sinais estão mostrando que nós já entramos na última semana. O desamor é muito grande, irmão. Nós vemos cenas nas ruas que é impossível aquele que tem um mínimo de sensibilidade, aquele que foi tocado por esse sangue, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não se enternecer com o que temos visto. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, é apenas um exemplo. Nós amamos mais os animais do que os seres humanos hoje. Sabe, irmãos, Deus toca no meu coração e eu falo mesmo. Se sair um cachorrinho de marca, um gato, qualquer animal, numa rua, vai aparecer 10, 15, 20 pessoas interessadas em buscá-lo, em tê-los consigo. Mas eu e você passamos por cima de seres humanos caídos nas sarjetas. Eu e você fazemos isso. Eu e você. Onde está o nosso amor? Deus não te proíbe de você amar um animal, porque Ele também nos criou. Mas Deus nos pede para mudarmos o nosso coração e vermos verdadeiramente o que é justo diante de Deus, o que é que mais agrada a Deus. Lembre-se disso, irmãos. Não tenho isso como uma repreensão a alguém em particular. É para mim primeiro. Essa palavra é para mim. Nós vemos pessoas jogadas nas ruas, nós vemos pessoas passando fome, nós vemos seres humanos sendo largados como animais, e os animais têm mais valores hoje do que nós próprios seres humanos. Não deixando, como é costume de alguns, a congregação. Sabe, irmãos, eu amo muito essa palavra congregação, porque é o local onde Deus nos chamou para nos reunirmos. E como a palavra fala, o louvor fala. Que coisa linda a abertura desse culto hoje. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de se lamentar, há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar aquilo que foi plantado. É uma reflexão que Deus põe no teu coração e no meu, para refletirmos no que? Na forma que nós vivemos.
Porque foi falado também, nós vivemos de uma maneira em que eu peço hoje e quero ontem. Olha aí. Nós não esperamos mais por Deus. Nós não esperamos mais por Jesus. Nós não cremos mais naquilo que pedimos. Porque se cremos, temos uma esperança. E se temos uma esperança, esperamos. É verdade. Louvado seja Deus. Mas Jesus virou o nosso cartão eletrônico. Graças a Deus. É duro, é triste, mas Jesus tem sido apenas o nosso cartão eletrônico para alguns. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo infinito amor. Eu não estou fazendo propaganda desta igreja, porque essa igreja não é minha, é do Senhor. Ele não precisa de propaganda. Mas a infinito amor tem se prestado a falar a palavra de Deus. Glória. O pastor nunca nos proibiu de pregar nada. Aquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, nós pregamos. Não é verdade, amado? Eu já estive em igrejas onde o anjo da igreja falava: não pode pregar doutrina, hein? Não está na Bíblia? Não está na Bíblia? Não é a palavra de Deus uma doutrina? Porque, reflita nisso, irmãos. Irmãos, mais uma vez, eu sou o primeiro a receber essa palavra. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meu Deus. Vamos trazer isso bem explicadinho, mas porque se pecarmos voluntariamente, tenta imaginar o peso do que Deus, do que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Eu sei que é pecado, eu sei que é pecado, mas é gostoso, eu vou fazer. Você está simplesmente banalizando, jogando fora o sangue da cruz. Olha aí. Pastor, o senhor não peca muito, sem querer, por omissão, às vezes, como essa própria palavra fala, a gente cai, comete coisas que não agradam a Deus. Todos nós somos pecadores, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele deixou nessa palavra escrita para você e para mim, a causa de não sermos consumidos. Aleluia. É a sua misericórdia. Graças Se renova a cada manhã. Verdade. Cada manhã Deus renova uma misericórdia para o pastor Nivaldo. Renova para infinito amor. Porque sabe que eu sou pequeno, que eu sou falho, e que eu careço dessa misericórdia para prosseguir amanhã. É verdade. Mas uma expectação horrível. Aleluia. O que será que é expectação? É expectativa mesmo, mas uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pastor Jefferson, naquela época não existia pastor. Aquele irmãozinho ali,
Ele fez isso. O Senhor e eu vamos diante do sacerdote e vamos entregá-lo. Ele é digno de morte. Era a lei. E agora? E agora? Foi a pergunta que abriu esse culto. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus e tiver por profano. Irmãos, essa palavra profano, entre outras coisas, é sem valor. Ela é mal falada, ela tem adjetivos malignos. E tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque nós fazemos agravo quando nós pecamos voluntariamente. Porque nós fazemos agravo quando não valorizamos as coisas de Deus. Porque nós fazemos agravo quando nós desprezamos as coisas de Deus. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a vingança, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E há um alerta para a minha vida nesta noite. Deus queira que seja para a tua também. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Principalmente onde trabalhamos ou onde estamos, nós ouvimos muito: Deus é amor, é verdade. Com certeza. Faz parte da natureza dele. A natureza de Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Meu Deus. Naquele dia, meu irmão, eu vou te pegar mais uma vez. Vem aqui. À direita de Deus, a Bíblia nos ensina, e à esquerda de Deus, todos nós, vamos um dia estar diante de Deus. Os que estarão à direita, a palavra nos ensina, serão para galardões, para as coisas boas que você fez para Deus. Para vai do outro. Do lado esquerdo, todos aqueles que estiverem do lado esquerdo, Jesus vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ide para o lago de enxofre, onde ranger dos dentes não se... Meu Deus, você estava e vai ficar. Glória a Deus. Irmãos, o mais triste para nós é vermos que o fim está próximo e que muitos de nós estão se esfriando. Muitos de nós se dizem cristãos, mas não são. Porque eu não conheço cristão por ele dizer que ele é cristão, mas eu conheço o cristão pelo seu testemunho, por aquilo que ele faz. Sabemos que todos nós aqui somos pecadores. Não há um aqui que não peque. É verdade, Jesus. Mas quando Jesus olha para você, olha para mim, você que é santificado, você que entregou a sua vida a Jesus, quando Deus olha para você, meu irmão, quando Deus olha para você, Deus vê Jesus na tua frente. Você foi santificado, você foi trocado. Por isso
que esse valor diante de Deus não é pago com coisa nenhuma, apenas com sangue que foi vertido. Aleluia! Santo Deus! Obrigado, Jesus! E ele fala: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Ele está falando daquela igreja que era atacada com seitas, com heresias. E hoje também nós somos atacados, porque a todo instante o pecado nos convida. A todo instante o pecado está diante de nós. A todo instante nós somos inquiridos pelo mundo para que caiamos e façamos as mesmas coisas que o mundo faz. Olha aí, papai. Mas eu louvo a Deus, que já foi dito aqui, eu repito, há algo que o mundo não consegue tirar, porque foi dado pelo próprio Deus. Além do perdão, há misericórdia. 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 Que é a casa do Senhor. Glória a Deus. E ele nos lembra que um parto fosse feito espetáculo, com vitupério, vergonha e tribulações, e em parte foste participantes com que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em nós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. O Espírito Santo fala de homens que mesmo em prisão, eles permitiam que os seus bens fossem dados para a causa do crescimento da igreja, naquela época. Esses homens, mesmo envergonhados, mesmo sendo atacados, mesmo assim, eles estavam convictos de que aquilo que eles faziam era certo. E hoje, irmãos, nós estamos aqui por vidas como aquela. Homens que deram sua vida, homens que lutaram, homens que trouxeram o Evangelho até os nossos dias. Eu aplaudiria essa palavra do Senhor. Ele fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meu Deus. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Eita, E não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Tremendo. Certas coisas que Deus permitiu que nossos irmãos passassem, para nós nos espelharmos em homens e mulheres que pela fé venceram o maligno. Quando eu vejo a posição dos nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eu me sinto nada. Pode ser, ó rei, pode ser que o Senhor nos leve à fornalha de fogo. E se o nosso Deus quiser,
Ele nos livrará do fogo. Mas se Ele não quiser, ó Rei, saiba o Senhor que nós não curvaremos os nossos. Glória a Deus. Isso é fé, irmão. Isso é confiança. Isso é confiança. Isso é uma fé que eu louvo a Deus, que a misericórdia de Deus nos deu um pouco dessa fé, para que nós consigamos caminhar adiante, não voltarmos atrás e não retrocedermos. E eu termino aqui dizendo: nós, porém, eu falo pela fé agora. Amém. Nós, porém, e eu falo pela fé. Amém. Nós, porém, e eu falo pela fé, Amém. não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aplaudam a palavra de Deus.